Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 45. Hoje nós vamos falar sobre solução gráfica de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Na aula anterior, nós falamos sobre a solução gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Nós vimos que todas as soluções gráficas davam uma reta, né? Hoje nós vamos falar sobre o sistema de equações. Nós vamos ter duas equações, duas informações, e vamos colocá-las no gráfico para solucionar. Bom, eu coloquei aqui um exemplo. Esse exemplo nós não vamos resolver ele graficamente, nós vamos resolver ele por tentativa. A gente vai tentar fazer um esquema e vai resolver ele. Só que nem todo exercício dá para fazer por esquema. Então, por isso que nós vamos ver como resolver usando a solução gráfica. Só que esse aqui a gente vai fazer aí por raciocínio. Vamos tentar fazer por um esqueminha. Em um sítio, há 17 animais entre patos e carneiros. Ao todo, são 44 pés ou patas. Qual é a quantidade de animais de cada espécie? Pessoal, é o seguinte, esse tipo de exercício aparece muito. Às vezes com patos e carneiros, às vezes com cachorro e galinha, às vezes com moto e carro, tá? O que vocês percebem nesse exercício? Ele tem duas informações. A primeira informação é que eu tenho 17 animais. Se eu somar pato e carneiro, vai dar 17. A segunda informação é sobre as patas. Se eu somar as patas de um mais as patas dos outros, lembrando que uns têm 4, outras têm 2, vai dar 44, tá? Então, eu tenho duas informações. Não é como na aula anterior que a gente só tinha uma informação, x mais y igual a 4. Então, eu tinha infinitas soluções. Quando eu tenho duas informações, vocês vão ver que a gente vai ter uma solução só, tá? Porque tem que ser uma solução que satisfaz as duas informações que foram dadas no problema. Vamos fazer um esqueminha para poder resolver esse problema. Eu tenho 17 animais. Então, o que eu pensei? Fiz uma tabelinha com 17 colunas e coloquei 2 para todo mundo. Por que 2 para todo mundo? Coloquei como se todo mundo tivesse duas patas. Porque eu pensei, coloca 2 para todo mundo, como se todo mundo tiver duas patas, vê quantas patas deu. O que tiver faltando para 44 são aquelas patas daqueles que têm 4 patas. Essas que vão estar faltando, a gente complementa aqui embaixo para ver quantos animais de 4 patas tem. Então, a gente colocou 2 para todo mundo aqui nas 17 coluninhas, representando os 17 animais. Se eu fizer 2 vezes 17, dá 34. Ou eu simplesmente posso somar, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Tá faltando 10. Aonde estão essas patas que estão faltando, essas 10 patas? São daqueles animais que tem 4. Então, eu venho aqui embaixo completando com mais 2 até dar essas 10. Eu joguei 2 aqui, ó, esse animal tem 4 patas. 2 aqui, mais um animal de 4 patas. 2 aqui, mais um animal de 4 patas. 2 aqui e 2 aqui. Ou seja, inteirou os 10. Se inteirou os 10, acabou. Eu vou ter só esses 5 animais de 4 patas, porque se eu jogar mais 2 aqui pra frente, passa de 44, tá? Pronto, acabei de descobrir. Se eu tenho 5 animais de 4 patas, significa que eu tenho 5 carneiros. Os 12 restantes são patos. Então, eu tenho 5 carneiros mais 12 patos. Vamos ver se a nossa resposta satisfaz as duas informações que a gente tem? 5 carneiros mais 12 patos dá 17 animais. A primeira informação está correta. Agora, em questão ao número de patas. 5 carneiros, cada um com 4 patas, 5 vezes 4, 20. 12 patos, cada um com 2 pés, 12 vezes 2, 24. 20 mais 24 dá o 44. Ou seja, as duas informações estão satisfeitas, está correta a nossa resposta. Então, vocês percebem, nós não temos infinitas soluções nesse caso. Nós temos apenas uma. E a gente fez por tentativa, mas também poderia ter feito por solução gráfica, como eu vou mostrar nos próximos slides. Então, a resposta aqui vai ser 5 carneiros e 12 patos. Esse outro
exemplo que eu tenho aqui, ele fala o seguinte: a soma da medida de dois lados de um triângulo é 33 centímetros. Eu só tenho essa informação, eu não tenho outra, tá? E aí cai no caso da aula anterior, eu tinha lá x mais y igual a 4, eu não tinha outra informação, só essa. E aí eu tinha infinitas soluções, que é o caso aqui, ó. Eu posso falar que um tem 18, o outro tem 15, dá 33. Um tem 17, o outro tem 16, vai dar o 33. Um lado tem 20, o outro tem 13, vai dar o 33. Um tem 19, o outro tem 14, vai dar o 33. Um tem 21, o outro tem 12, vai dar o 33. Ou seja, tem infinitas soluções aqui. Aqui eu já consegui formar 4 parzinhos ordenados, né? Se eu fosse colocar no gráfico, eu ia unir o 18 com 15, o 17 com 16, o 20 com 13, o 19 com 14. Então, o que vocês percebem? Aonde eu tenho uma informação só, seria que representa uma equação só, aí eu não tenho uma solução só, igual no caso dos patos e dos carneiros. Aí eu tenho infinitas soluções. Se eu fosse colocar no gráfico, era só unir esses pontos aí e traçar uma reta para representar as infinitas soluções desse problema, tá? Lembrando que o que a gente descobriu depois? Que não precisa colocar um monte de ponto. Para traçar a reta, basta usar 2 pontos. Poderia usar esse primeiro e o segundo, ou o segundo e o terceiro, tá? Tanto faz. Então, essa informação aí tem infinitas soluções. Neste exemplo aqui, diferente do anterior, que era o dos lados do triângulo, aqui eu tenho 2 informações, assim como naquele exemplo que nós fizemos o esqueminha dos patos e dos carneiros, né? Aqui eu tenho 2 informações. A soma entre 2 números é igual a 4. E a diferença entre eles é igual a 2, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Tenho 2 informações. Da mesma forma que lá dos patos e dos cachorros, eu vou achar uma solução só. Lá no triângulo não tinha jeito, porque eu só tinha uma informação, vai ter infinitas soluções. Nem sempre dá para fazer esquema, nem sempre é legal fazer esquema. Às vezes o exercício... Esse aqui daria para fazer um esqueminha, porque ele é simples, tá? Mas o interessante é a gente aprender a fazer solução gráfica. Então, o que eu fiz aqui, ó? Peguei essa primeira equação, x mais y igual a 4, achei a solução gráfica dela. Lembrando que para acharmos a solução gráfica, não precisa de um monte de par ordenado, basta 2. Para eu desenhar uma reta, eu preciso só de 2 pontos. Então, vamos jogar, por exemplo, o x igual a 3. Se o x é 3, o y vai ser 1. 3 mais 1 igual a 4. Então, eu tenho um pontinho aqui, ó. 3 e 1, tá? Fez o pontinho aqui. Vamos achar mais um para a gente desenhar a reta. Vou jogar o x igual a 2. Se o x for 2, o y também é, porque 2 mais 2 igual a 4. Então, aqui eu tenho outro pontinho, ó. 2 com 2. Basta esses 2 pontos para a gente traçar essa reta verde aqui. Posso fazer mais para ordenado? Pode, mas não precisa. 2 pontos são suficientes para traçar uma reta, porque por 2 pontos passa uma única reta. Certo? Agora vamos para outra equação. Vou fazer as duas no mesmo plano cartesiano. X menos y igual a 2. Eu vou jogar, por exemplo, o x igual a 4. Quando x é igual... x igual a 4 não, vou jogar o x igual a 5. Quando o x é 5, o y vai ser 3, porque 5 menos 3 igual a 2. Então, eu vou ter esse pontinho aqui, ó. Vai ficar meio tortinho, porque eu tô fazendo à mão, né? Vocês vão fazer com reta, vai ficar bonitinho. Vamos jogar o x igual a 2 mesmo. Quando o x for 2, o y vai ser 0 e vai ficar esse pontinho aqui, ó, em cima do eixo. Com esses 2 pontos aqui, eu consigo traçar a minha reta azul, tá? Consigo traçar a minha reta azul. Tracei aqui as duas retas no mesmo plano cartesiano. E aí, o que aconteceu aqui? Aconteceu que eles se encontraram num lugarzinho aqui, ó. Tem um pontinho de encontro aqui, ó. Que a gente chamou de I. O que significa esse pontinho de encontro? Esse ponto de encontro é a solução do nosso problema. Por quê? Ele faz parte tanto da reta azul quanto da reta verde. Significa que ele soluciona as duas questões. A soma dá 4, esse pontinho serve. A subtração dá 2, esse pontinho serve. E que pontinho é esse? É o 3 e o 1. Vamos conferir?
3 mais 1 é igual a 4. 3 menos 1 é igual a 2. Tá certo. É isso mesmo. O 3 e 1, os números 3 e 1, solucionam as duas equações. Só eles. Se eu tivesse só a informação, a soma de dois números é 4, eu ia ter infinitas soluções. Se eu tivesse só a informação, a diferença entre dois números é igual a 2, eu ia ter infinitas soluções. Mas como eu tenho duas informações, eu preciso de alguém que satisfaça as duas, eu vou ter apenas uma solução. E qual vai ser a solução? O ponto de encontro entre as retas. Tá certo? Que no meu caso aqui foi o 3 e o 1. Então, vamos fazer um resuminho aí do que a gente aprendeu. Como que eu faço para solucionar um sistema de equações, tá? Posso fazer esqueminha igual eu fiz lá os patos e cachorros? Posso, mas a nossa questão aqui é aprender a solução gráfica. Então, primeira coisa, traduzir algebricamente as duas informações. A soma de dois números é igual a 4. O que é traduzir algebricamente? É escrever na forma de equação. X mais y é igual a 4. A diferença entre dois números é igual a 2. X menos y é igual a 2. Isso é traduzir algebricamente. Você transformar o que está escrito ali numa equação matemática. Segunda coisa, obter o gráfico das duas equações no mesmo plano cartesiano. Lembrando que para obter o gráfico a gente precisa de dois pontinhos. Dois pares ordenados para cada uma, né? Por último, a gente acha o ponto de encontro, que a gente chama de intersecção. Esse ponto de encontro vai ser a solução do meu problema, tá? Vai ser aquele ponto que satisfaz as duas equações. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e até a próxima aula.